1 de João 1, versículo 1 ao 7, igual, mais diferente. Igual, mais diferente. Depois a gente vai entender isso aí. No versículo 1 ao 7, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinamentos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: que Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentirosos, e sua palavra não está em nós. Que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo cresça e que eu diminua para a glória de Deus. Deus se fez carne. Essa fé parece que é loucura, não é loucura realmente. É loucura. Deus se fez carne, meu Deus. Que coisa grandiosa, né? O Deus Todo-Poderoso saindo da sua glória e se fazendo homem. Que coisa tremenda. Esse Deus que se encarna por amor de nós e se torna igual a nós em carne, mas permaneceu diferente. Deixa aí, por favor. E permaneceu diferente. Isso quer dizer o quê? Que quando Deus se torna igual, quando Deus se faz carne, quando ele se fez carne, ele trouxe a consciência do nosso pecado, mas ao mesmo tempo viveu diferente, trazendo o quê? A consciência da graça, do perdão, da santidade que ele viveu, e agora pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá. Por isso que ele é igual, mas diferente. Por isso que ele é igual, mas diferente. E nos fez homens e mulheres que somos iguais na figura física, mas pelo poder do Espírito Santo, no convencimento do pecado diariamente, nos faz diferentes. Você é igual a qualquer ser humano que anda na face da terra, mas você é diferente, porque ele te deu a oportunidade, pelo sangue dele, de se tornar diferente. Deus se revela como homem. Deus se revelou em pessoa. E quando Deus se revela como homem, ele está dizendo alguma coisa para mim e para você. Ele está dizendo que o nosso pecado era muito grave. Esse ato do Deus se encarnar, do Deus se fazer carne, nos ensina que o nosso pecado era muito grave.
a ponto dele ter que vir aqui. O nosso pecado era tão grave que ele teve que vir aqui e resolver o nosso problema. É aquela questão, eu mando alguém não resolve, mando outro, não resolve, mando outro, não resolve, deixa que eu vou agora. Essa é a história da salvação. Deus institui profetas, Deus institui reis, Deus institui todo o itinerário do Antigo Testamento, até chegar no cume, no ponto máximo. Eu vou lá, eu vou resolver essa história. Agora, de uma vez por todas. É o que o Hebreus fala. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que oferecer o sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do outro. Hebreus fala que agora Jesus agora é o sumo sacerdócio. Ou seja, o sumo sacerdote não oferece sacrifício pelo pecado de ninguém, só do pecado dele, só do pecado dos outros. Quando a gente fala da encarnação, do Deus que se faz carne, a gente fala de duas questões, de juízo e de graça. Deus se revela ao homem, mostrando essa gravidade do pecado, e vive diferente do homem, mostrando o tamanho da sua graça. Deus se faz homem, mostrando a gravidade do nosso pecado. Vive diferente, mostrando o tamanho da graça dele sobre a minha e sobre a sua vida. Mostrando a compaixão, a misericórdia. O Deus que se fez carne nos mostrou que ao mesmo tempo é o juiz e é o redentor. Essa encarnação nos ensina isso, que ele é o juiz que vem e reprova as obras das trevas. Você até tenta pecar, mas ele vem, a luz ilumina, e você diz, não, isso não é para mim não. Ele é juiz e redentor. Ele é o que ilumina, ele é o que reprova e ao mesmo tempo vai lá e ilumina. É a beleza do Senhor. É a beleza. Ele te diz o que você não deve fazer, mas ao mesmo tempo ele te dá o caminho para você não fazer. O Evangelho tem um bocado de não, mas todos os nãos que o Evangelho tem são suportáveis. São suportáveis porque a graça do Senhor está envolvida nesse não. Ela vai nos auxiliar a caminhar dia após dia. Deus se fez homem, trazendo a consciência ao homem que ele precisa se voltar ao Criador. Ele se faz carne para mostrar para a carne, toda a carne vivente aqui, que essa carne precisa se voltar para o Criador. Deus se humanizou para que o homem deixasse de ser o seu próprio Deus. Isso que é encarnação. Deus se humanizou para que o homem deixasse de ser o próprio Deus. Porque, olha que tremendo, né? O homem achando que é Deus, e o Deus que se faz homem. Parou para refletir nisso? O homem que se acha como um Deus, agora esse homem que ele acha que é um Deus, agora ele se depara com um Deus que se faz homem. Aí o homem... Por isso que o espanto dos discípulos em toda a narrativa do Evangelho de João é essa. Como é que pode o Deus se fazer carne? É um absurdo. Foi um tapa na cara, mas assim, de luva. A luva é a graça. É a graça. Foi um tapa de luva. Vocês estão achando que são alguma coisa? Aí quando eles veem um Deus se fazendo carne, Deus é homem e totalmente Deus. Realmente, eu não sou Deus. Deus é aquele que se esvaziou da sua glória. Deus é
O conceito de humildade está nele, que se desfez da sua glória. Homem nenhum se desfaria da sua glória. Aí o homem se espanta, o homem fica louco, como é que pode? Eu achava que era Deus, e o Deus se faz como a mim, se faz carne. Aí diante disso a gente tem que se render, diante da majestosa, do poder maravilhoso desse Deus, tão humilde, que sai da sua glória e habita no meio de nós, no meio de um povo perdido, no meio de um povo totalmente extraviado. Deus se humanizou realmente, para que eu e você entendamos que quem é Deus é Ele. Por isso que ele diz na narrativa de João, que eu sou. Eu sou. E ele só pôde dizer isso porque Ele é. Porque Ele é. Ele é. Existiam alguns problemas aqui nessa primeira carta de João. Muitos se gabavam que tinham fé, mas não tinham obras. Um problema que tinha aqui nessa epístola. Outros diziam que tinham obras, mas não tinham fé. O terceiro problema que tinha aqui era de um grupo de pessoas que achavam que podiam se salvar, que podiam se auto-salvar. E a carta, ela ataca essas vertentes pecaminosas, nos ensinando que a nossa vida, que a nossa fé e as obras que decorrem da nossa fé giram em torno daquele que se fez carne. Pastor, explica isso. A partir do momento que eu digo, eu não preciso da fé, basta minhas obras, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que eu mesmo, por mim mesmo, eu me basto. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, esses aí são falsos cristos. O falso Cristo é aquele que nega que Deus se tornou homem. E que esse Deus que se tornou homem voltou para a sua glória. São os falsos cristos. Então, Deus, Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Se eu digo que Cristo não é Deus, é somente homem, eu me torno um falso Cristo. Se eu digo que Cristo é somente Deus e não homem, ou homem e não Deus, eu também me torno um falso cristão. Ele é Deus e é homem. Jesus é o Senhor. Igual, mas diferente. Se fez carne, igual a mim e a você, mas diferente. Totalmente diferente. E esse texto aqui eu queria extrair algumas questões, são 5 no nosso texto base. 5 questões, primeira delas. O texto fala da contemplação. No versículo 1 diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Queridos, quando Deus se faz carne, Ele proporciona para o homem que a contemplação. Imagine um Deus distante. Deus distante. E agora imagine um Deus perto de você. Eles falam dessa contemplação. Eles contemplaram o Deus vivente. Eles puderam contemplar
A própria palavra, conforme diz lá o Evangelho de João, que se faz carne, o verbo, o logos, contemplar. Um Deus que sai da sua glória para fazer-se conhecido pessoalmente. E oportuniza a contemplação. Você não vê a Deus como os apóstolos viram pessoalmente, mas a sua experiência com Ele é tão forte, que talvez a tua experiência tenha sido maior do que um dos apóstolos que tenham andado e visto Jesus pessoalmente. Isso é a fé. A fé é isso, é viver uma experiência tão profunda como se tivesse visto Jesus ou muito mais. Você não viu? Mas a contemplação que ele proporcionou através do Espírito Santo de Deus é tão grande. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo não conviveu, não foi um apóstolo no tempo de Jesus. Mas a contemplação que ele viveu foi tão grande, que é um caso específico. Não queira ser um apóstolo Paulo, não, que aquele caso foi específico. Que ele foi digno do apostolado. Mas a contemplação continua sendo algo marcante. Por quê? Porque Deus se aproximou de nós por intermédio de Cristo Jesus. E hoje você pode contemplar a beleza da santidade, a beleza da glória de Deus. O seu dia a dia é marcado por entendimento, mas é marcado por experiências com Ele. Por experiências profundas com Ele. E cada um tem uma experiência. Cada um tem uma experiência com Deus. Pastor, você acredita que a pessoa que engatinha, ela teve uma experiência com Deus? Eu acredito que até que sim. Mas eu não acredito que essa experiência pessoal possa ser aplicada para a coletividade, porque a experiência pessoal é pessoal. O que eu não posso é transmitir essas coisas para que vire regra para a coletividade. Cada um tem uma experiência. Eu tenho experiências dirigindo. Estou dirigindo, daqui a pouco me pego falando em línguas, exaltando, glorificando. Outros têm uma experiência indo para a lotérica pagar a conta, né? Isso, glória a Deus. Aleluia. Então é muito pessoal, a contemplação é algo muito pessoal. Segundo lugar, testemunho. O texto fala da vida que se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. O segundo ponto, o testemunho. Você tem como testemunhar Jesus Cristo, porque você teve uma experiência sem igual. Você conheceu a Cristo por duas coisas. A palavra foi ministrada, veio o entendimento, depois veio a experiência. A nossa vida é marcada por entendimento e por experiência. São duas questões fundamentais. A palavra teve que ser ministrada ao seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, testemunho. Terceiro, anúncio. No versículo 2 diz: nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Anúncio. Você agora anuncia isso. Você proclama essa verdade que você viveu. Você diz para as pessoas que estão ao seu lado dessa verdade que você vive. Você fala, você anuncia de várias formas. Através da pregação, ou através do louvor, através da própria vida, através da arte, através da cultura. Por exemplo, quando nós estamos aqui louvando, o que é o louvor? O louvor é a dignidade de um povo que hoje pode ser ouvido. Quando você está aqui, eu estou aqui, nós estamos louvando juntamente.
Isso é dignidade que foi conquistada por Cristo na cruz. Nós temos voz. Nós podemos ser ouvidos. Tem alguém que está nos ouvindo. Louvar em congregação é a dignidade de um povo que não tinha voz. De um povo que não tinha quem o ouvisse. E talvez você não tenha voz em muitos lugares que você passar. Mas Deus te colocou uma voz. E essa voz nunca vai se calar. É o louvor que está nos teus lábios. É o louvor que está nos seus lábios. Como a gente é boicoteado, como a gente é ultrajado. Isso você enfrenta também. Se a pessoa não te pega por um lado, ela tenta te pegar por outro. Sim ou não? É ou não é? Se ela não te pega num tipo de erro, ela consegue te pegar em outro tipo de erro. E a tendência é que você vá se calando. Mas a dignidade que Cristo conquistou por você é tão grande que faz que a sua voz nunca se cale. Você nunca vai dizer, vai parar de louvar, vai parar de agradecer. A sua voz, ela agora tem dignidade do alto. Do alto. Por isso você tem que louvar a Deus. Você tem que louvar, nós temos que louvar. Em quarto lugar, o texto fala da comunhão. O versículo 3 diz: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você tem comunhão com Deus agora. Você não tem comunhão com qualquer pessoa, você tem comunhão com Deus. Porque tem uma pessoa que vai me ajudar muito a resolver isso. Porque tem um fulano em tal lugar, na repartição pública, que ele disse que vai conversar com o chefe lá do setor, do não sei o quê, e você vai lá e dá com burros na água, porque você está dependendo de homens ainda. Eu tenho comunhão com Deus, você tem comunhão com Deus, nós temos comunhão com Ele. E diante dessa comunhão a gente não pode temer nada. Você não pode, você não deve temer nada. Existe um terror que se chama terror noturno. Você sabe que aquele intervalo que você sai da sua cama para ir no banheiro, ou aquele intervalo que você sai da sua cama para beber água, nesse intervalo de 30 segundos, vem toda a sua vida num raio, num flash. E diante disso, vem todos os questionamentos em relação ao futuro. Quem já passou por isso? Esse intervalo é você sair da cama e ir tomar água. Nesse intervalo vem a sua vida toda. Meu Deus do céu. Vem seu passado, vem seu presente e vem o medo do futuro. É o terror noturno. Teve uma vez que eu fui assistir um programa de noticiário muito sanguinolento. Da Atena. E eu fiquei muito tempo assistindo. Depois do Datena eu passei para o Marcelo Rezende. Corta para mim. Depois do Marcelo Rezende eu já passei para outro. E fui acabar no Jornal da Globo. As mesmas desgraças foram sendo repetidas, né? Porque é o mesmo noticiário. Eu fui assistindo as mesmas desgraças. Se noticia 6 da tarde que um avião caiu, vai noticiar 7, 8, 9, em todos os jornais. Eu fui dormir. Rapaz, pastor, isso acontece contigo? Ou como acontece? Eu fui dormir. Eu entrei num desespero tão grande. Falei, meu Deus, eu vou morrer, meus filhos vão morrer. Está tudo perdido, está tudo acabado.
E fui tendo falta de ar. Ai, meu Deus. De repente veio o texto de Filipenses. Em tudo que é bom, nisso pensai. Tudo que é justo. E aí vai. Pensar nessas coisas. Não é o pensamento positivo. Mas é pensar naquele que trouxe a comunhão contigo. E comecei a orar. Não, em nome de Jesus. Não, que coisa. Não, deixa eu pensar aqui nas coisas do meu Deus. Num Deus Todo-Poderoso que está comigo. Deixa eu pensar num Deus Todo-Poderoso que está guardando a minha família. E depois que você tem filho, a primeira coisa que você pensa é no filho. E se eu perder meu filho? Se eu perder minha família? Se acontecer, e na creche? Ai, meu Deus do céu. Meu filho naquela creche, oh Deus. A gente vive uma vida de desespero. Você começa a andar desesperado. Você começa a andar com esse terror. Esse terror começa a te acompanhar. Começa a te acompanhar. Sabe? E Deus, Ele quer trazer o bálsamo sobre a sua vida. Deus quer trazer o acalento para o seu coração. O Deus de juízo é o Deus de graça. O Deus que se manifestou em carne, Ele trouxe o juízo reprovando as obras das trevas, mas ao mesmo tempo Ele trouxe a luz para fazer com que você saia de lá. Deus é poderoso, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é poderoso. Talvez você esteja vivendo isso, esse pânico. O versículo 5 fala da graça de Jesus. O versículo 5 diz: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Deus reprova o pecado como o sol do meio-dia. O pecado fica tão nítido. E Ele enxerga até as entranhas da nossa alma. Só que ao mesmo tempo que Ele reprova como o sol do meio-dia, Ele traz um perdão tão maravilhoso sobre a sua vida. Ele traz uma graça tão maravilhosa, que a própria luz, que revela as trevas, nos mostra o caminho para sair dessas trevas. A própria luz que fala trevas é a mesma luz que diz vida, paz, gozo, alegria. É a mesma luz. O Deus que reprova as nossas atitudes é o mesmo Deus que diz: vem para o meu braço. Tem um cântico que diz: Senhor, se eu pecar, que eu caia em teus braços. Isso é a graça do Senhor. Se eu pecar, que eu caia em teus braços. Meu querido, pense nisso nessa noite. A graça do Senhor está sobre você. É a palavra vida. É a palavra viva que trouxe a consciência do juízo, mas trouxe o perdão. Trouxe o perdão. A graça do Senhor dá sentido ao juízo dele. As pessoas lá fora não entendem por que você consegue conviver com tantos nãos. O povo, o mundo lá fora vai achar que nós somos autoritários, que existe muita imposição, porque existe muito não. Mas depois que você conhece a graça, o não se torna tão delicioso na sua vida. O não se torna um escape para você. O não se torna um escape para a sua vida. Aí você diz: oxa, graças a Deus que Deus disse não. Porque se Deus tivesse dito sim, eu estaria uma hora dessa na porta do inferno. Graças a Deus que Deus disse não. Porque se Ele tivesse dito sim, graças a Deus que Deus não ouviu todas as suas orações. Graças a Deus que Deus não ouviu aquela oração que você fez.
Pastor, que conversa é essa de Deus não ter ouvido a minha oração? Ainda vou dar... Graças a Deus. Porque se Ele tivesse ouvido aquela oração, você teria se tornado uma pessoa insuportável. Se Deus tivesse atendido todos os seus clamores, você não falaria nem comigo, nem com seu irmão que está ao seu lado. Se Deus tivesse ouvido todas as suas orações, você pisaria nas pessoas que estão ao seu redor, você pisaria no seu próprio chefe, porque você viraria o chefe. Graças a Deus, porque Ele não ouve todas as nossas orações. Isso é graça. Isso é graça. Graças a Deus, porque Ele não ouve todas as nossas orações. Isso é graça. A graça, sabe o que é a graça? É o livramento. É o livramento. O juízo faz com que eu reconheça o pecado. E a graça me absolve disso. A graça dá sentido ao juízo. Por quê? Porque pela graça nós vamos suportar o juízo. A graça faz com que eu e você suporte o juízo. Quando o Espírito Santo vem e diz: ei, cara, você está errado. Aí ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que veio te apertando, é o mesmo Deus que vem e vem cá. O mesmo Deus que te aperta, Ele te abraça, Ele te afaga. O mesmo Deus que reprova as tuas obras, é o Deus que te puxa e diz: vem cá, meu filho, para o meu braço. Que você se sinta acolhido por Deus. Talvez você esteja vivendo os dilemas do pecado. Você não está aqui para ser tripudiado, ser envergonhado. Você está aqui para receber o abraço de Deus. Eu não sou um fiscal de pecador. Eu não sou o custos legis, o fiscal da lei, aquele promotor de justiça. Eu sou o pregador da graça. Porque o mesmo Deus que dá o juízo, Ele acolhe. E é o cuidado que a gente tem que ter nas nossas vidas. Que a nossa exortação seja acompanhada da graça. No dia a dia. No dia a dia. O que tudo isso tem a ver comigo, pastor? Eu vou dizer para você agora que tudo isso tem a ver com você. A mesma voz que sai da sua boca, dizendo: você está errado. Essa mesma voz tem que dizer para você: eu te perdoo. O problema é que nós ouvimos muitos nãos e não ouvimos a voz do acolhimento. Quando você exortar, quando eu exortar alguém, que essa exortação seja acompanhada com a graça poderosa de absolvição. Porque se eu exorto e essa exortação não é acompanhada com a graça, eu jogo aquela pessoa para o lugar de onde Cristo a resgatou, para as trevas. E eu não tenho poder nenhum de jogar ninguém nas trevas. Eu não tenho poder nenhum de pegar uma pessoa e dizer: está fora. O que essa mensagem tem a ver comigo? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7 sobre o juízo temerário. Existe um juízo que nós temos que exercer, sim. Mas existe um juízo temerário que diz: não julgueis, capítulo 7, para que não sejam julgados. Esse juízo não é um juízo comum que o Evangelho nos ensina que nós temos que fazer, mas é o juízo temerário. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Se você tem exortação, mas não tem graça, espere, porque você vai viver isso na sua própria pele, com força. A mesma mão
que bate, ela afaga, apalpa. A mesma mão que pesa é a mão que puxa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a criação dos nossos filhos. Temos que ser duros com eles. Mas a mesma voz que é dura tem que ser doce. Esse é o nosso Deus. Igual, mas diferente. Juízo e graça. Reprovação e acolhimento. Se fez homem para que o homem entenda que ele não é Deus. Para que o homem entenda que existe só um Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Sempre quando você vê alguém na lama, olhe para essa pessoa como Deus olha. Como miserável, pecador, mas como alguém que tem a dignidade em Cristo, que pode ter a dignidade em Cristo de dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. É impossível que você olhe para a pessoa e não diga: pobre, pecador e miserável. Mas o Evangelho vem e diz: pobre, pecador e miserável, você tem a graça de Deus poderosa. Venha para cá. Cola aqui comigo, porque Deus te ama, assim como Ele me amou, assim como Ele nos amou. Meu querido, a mesma mão que traz o juízo, traz o perdão. Essa foi a figura da encarnação, do Deus que estava distante, mas se tornou próximo. Essa é a figura da encarnação. Distante, mas próximo. Qual a mensagem que você quer passar? Eu não posso passar uma mensagem frouxa do Evangelho. Não posso. Eu não posso ser licencioso com o Evangelho. Mas eu não posso também ser uma pessoa que não entenda a graça. Porque nós tivemos um Deus que foi firme, juízo pesado, reprovou as obras das trevas. Mas esse mesmo Deus que reprovou as obras das trevas trouxe a luz. É o que diz o Evangelho, capítulo 1. Trouxe a luz. Que você se sinta perdoado hoje. O grande problema é que a gente não se sente perdoado. Talvez você esteja aqui vivendo um dilema terrível. Você veio no lugar certo. Deus já te perdoou. Deixa eu te dar uma notícia. Deus já te perdoou. Deus me perdoou, pastor, perdoou. O que você vive é a culpa que o seu próximo coloca nos seus ombros diariamente, te acusando como os amigos de Jó. Mas Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Sinta-se perdoado por Deus, pela graça poderosa de Jesus Cristo.